Interpretação analógica e analogia, qual a diferença? Obviamente que não são a mesma coisa. Vou começar pela analogia, que a analogia é bem mais fácil de entender, até porque todo estudante estuda analogia, ele vê a analogia quando estuda as fontes do direito. Então a analogia não se trata propriamente de uma fonte do direito, ela está mais para o meio supletivo em caso de lacuna na lei, ou seja, a lei deixou uma brecha, uma lacuna, um espaço a ser preenchido. Então, a analogia, ela é utilizada com a finalidade de integração da lei, ou seja, a aplicação de dispositivos legais relativos a casos análogos, parecidos, perante a ausência de normas que regulem o caso concretamente apresentado à apreciação jurisdicional, aos cuidados do juiz. Então, nós temos que se aplica a analogia no direito quando surge uma situação ainda não prevista juridicamente, provavelmente por ser uma situação esporádica, rara ou até mesmo improvável, mas que naquele momento ocorreu e consequentemente passou a precisar de uma tutela jurídica. E por isso que podemos então afirmar que a analogia é uma forma de suprir lacunas na lei, lacunas legais. Então a analogia nada mais é do que você pegar casos parecidos, situações parecidas e aplicar essas situações parecidas e tratá-las como se fossem idênticas. Então é por meio da analogia que o juiz aplicará ao caso concreto que ele tem em mãos para julgamento uma norma jurídica prevista para uma situação semelhante, parecida. Exemplo tradicional é o VLT. O magistrado tem em mãos um processo, uma discussão que paira sobre o VLT, o veículo leve sobre trilhos, e não existe uma lei sobre VLT. O que ele faz? Ele aplica a legislação que existe sobre metrô, por exemplo. Então tem uma legislação sobre metrô, mas não tem sobre VLT. Situações análogas, parecidas, ele aplica. Isso é analogia. Importante salientar, importante ressaltar que não se aplica analogia no direito penal se for para prejudicar réu, para beneficiar, até pode se utilizar e até mesmo deve, mas para prejudicar, não. Então, analogia que não traga prejuízos ao réu, aquela que se chama analogia em bonam partem, pode ser utilizada, nunca em malam partem. Interpretação analógica, aqui não, que já é um método de interpretação daqueles métodos da hermenêutica jurídica que são utilizados, que não é aplicação a casos parecidos, pegar situações parecidas. Então ocorre a interpretação analógica quando a própria lei, o próprio dispositivo, a própria lei traz exemplos do que deve ser interpretado por aquele que está interpretando o dispositivo. A própria lei traz os exemplos, ou seja, a interpretação ela será realizada valendo-se de elementos fornecidos pela própria lei através do método de semelhança. Então existe uma fórmula genérica, existe uma situação genérica, uma fórmula genérica para servir de interpretação de acordo com os casos postos em julgamento, com um caso concreto que o juiz tem em mãos. Exemplos para fixar, exemplo comum, vou citar 3 aqui. Artigo 92 do CPP, do Código de Processo Penal, que diz testemunhas e de outras provas de natureza urgente. O legislador ele exemplificou um caso que considera urgente. O 92 assim diz: se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que o juiz civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. O legislador ele entende que testemunha é uma prova de natureza urgente. Aqui está a interpretação analógica. Fórmula geral, genérica, testemunhas. O que é urgente? Não sei, vamos analisar o caso concreto. Se testemunha é urgente, antecipar uma testemunha é urgente, ouvir uma testemunha é urgente, isso aqui, realizar essa perícia é urgente? Pode ser, é o juiz que vai interpretar. Outro exemplo, tradicionalíssimo também, está no artigo 171 do Código Penal, no crime de estelionato. De acordo com a descrição legal, pode ser cometido o estelionato mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, qualquer outra espécie de fraude, enganação que o agente comete contra a vítima. Assim diz o 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, fórmula genérica, erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então eu tenho 3 exemplos aqui, o legislador me trouxe 3 exemplos: erro, mediante artifício e ardil. O que é qualquer outro meio fraudulento? Você faz a interpretação analógica com aquele caso concreto e fala, isso aqui é muito parecido com o erro, muito parecido com o artifício, muito parecido com o ardil, e aí você faz a interpretação analógica de acordo com o caso concreto, de acordo com a fórmula genérica. E para finalizar, o artigo 28, inciso 2, do Código Penal, que estabelece que não exclui o crime à embriaguez por álcool ou por substância de efeitos análogos, ou seja, qualquer substância que deixe a pessoa embriagada. Assim diz o 28, não exclui imputabilidade penal, inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa, vírgula, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. O que é análogo ao álcool? Então é uma droga ilícita, uma cocaína, maconha, um remédio tarja preta que você tomou com um pequeno gole de bebida alcoólica, ele potencializou, enfim. A fórmula genérica é o álcool, substância de efeitos análogos, é onde você vai fazer essa interpretação analógica. Então, por fim, nós temos que as expressões, por exemplo, que são muito utilizadas, por qualquer outro meio, ou por outro motivo torpe, que aparece muito em nossa legislação, são as que tradicionalmente você vai ter que se utilizar da interpretação analógica, ampliando esse leque interpretativo. Valeu, pessoal, um abraço.